Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso programa Mitologar. Nós estamos falando sobre mitologia japonesa e hoje nosso personagem é Sugawara no Michizane. Bem, Sugawara no Michizane, ele foi um erudito, um poeta, um político, e caiu em desgraça com o imperador e morreu no exílio. Ele viveu em 845 a 903 depois de Cristo, ou da Era Comum, e é considerado um dos maiores eruditos e poetas de toda a história do Japão. Após sua morte, ele retornou do túmulo como Onryo, vingativo, um espírito vingativo, para exercer sua vingança sobre aqueles que haviam prejudicado em vida. Isso lhe garantiu um lugar entre os Nihon San Dai Onryo, ou os três grandes Oryo do Japão. Sugawara no Michizane nasceu como filho mais velho de uma família de alto escalão de eruditos. Desde muito cedo, ele mostrou sua genialidade, compondo poemas elegantes aos 5 anos de idade. Ele era bem educado e viveu uma vida privilegiada, subindo gradualmente na hierarquia da burocracia e aumentando sua posição pública. Michizane foi um excelente estudante e erudito, sendo considerado o mais alto nível de exames governamentais aos 26 anos e recebendo o equivalente a um doutorado aos 33. Em 888, durante o incidente de Ako, Michizane apoiou o imperador Uda em sua rivalidade com Fujiwara no Mototsumi, e isso lhe rendeu muito poder político. No entanto, quando o imperador consolidou seu poder, demoveu oficiais do clã Fujiwara e promoveu oficiais do clã Minamoto. Michizane, por não ser nobre, também foi recompensado, aumentando ainda mais sua posição e ganhando vários títulos importantes na corte, incluindo embaixador da dinastia Tang. Isto causou descontentamento entre os nobres, especialmente entre os Fujiwaras. Quando o imperador Uda abdicou para o imperador Jyagu, as fortunas de Sugawara no Michizane declinaram rapidamente. Ele perdeu seu posto e títulos, sendo rebaixado para um cargo regional de pouca importância em Dazaifu, na província de Shikuzen. Lá, ele experimentou uma vida ingrata de trabalho duro em condições mais rígidas e mais severas do que as de Kyoto. Apesar de sua humilhação e exílio para Kyushu, Michizane continuou a trabalhar arduamente em nome do país. Depois da morte de Michizane, uma série de desastres atingiu Kyoto. A praga e a seca se espalharam pela cidade. Seu rival, Fujiwara no Tokihira, morreu aos 39 anos. Os filhos do imperador Daigo ficaram doentes e morreram um após o outro. Um raio atingiu o palácio Seiryoden, causando um incêndio que matou um número de oficiais que haviam participado da rebaixa e exílio de Michizane. Por fim, o imperador Daigo ficou doente e morreu. Todos na capital haviam se convencido de que o fantasma de Michizane se tornara um deus do trovão e estava punindo aqueles que o haviam prejudicado. A Onryon de Michizane continuou a amaldiçoar a capital com desastres. Eventualmente, o imperador construiu um santuário para seu espírito e restaurou-o postumamente em seu cargo e ofício. Foi removido toda menção a exílio de Michizane dos registros oficiais. No entanto, isso não acalmou seu espírito e os desastres continuaram. Finalmente, em 987, durante o reinado do imperador Ishijo, Sugawara no Michizane foi promovido e divinizado como o mais alto cargo de kami estatal. Um santuário especial foi construído para ele no norte de Kyoto e um festival foi estabelecido em sua honra. Michizane ficou conhecido como Tenman
Tenji, deus da erudição. A maldição finalmente foi acalmada. Tenji continua sendo um deus popular até os dias de hoje. É impressionante nós entendermos, né, que a espiritualidade, a crendice aliado a problemas de ordem natural, criam um terreno fértil para você poder explicar certos fenômenos. Se fosse nos dias de hoje, provavelmente alguma epidemia que deveria ter acometido essas pessoas, de certo modo, pessoas muito exclusivas que, no mínimo, estavam envolvidas em alguma situação, em um dado momento, em que acabaram sendo contaminados, e essa contaminação, ironicamente, acabou se alastrando justamente por aqueles que causaram mal a Ishizane, mas não porque é algo divino. Nós podemos entender isso, que existem alguns tipos de doenças, por exemplo, de cunho genético, se por acaso as pessoas foram meio que parentes uns dos outros, que é muito comum nas dinastias, tem mais ou menos tudo parente, ter um determinado tipo de doença genética que só acomete o sangue daquela família. Então vocês começam a compreender que, como não há uma explicação na época razoável, acabou levando para o lado místico. Mas vamos ver os aspectos sociais desse mito. Nós estamos falando de uma sociedade, portanto, ela se confunde, né? Michizane, como homem culto talentoso, injustamente exilado e difamado, ressoa com a angústia daqueles que enfrentam obstáculos sociais e políticos. Então começa por aí. Os sofrimentos de obstáculos sociais e políticos. Não muito diferente do que nós vivemos. Sua deificação como divindade da justiça e do aprendizado serve como um contraponto à rigidez e hierarquia social de uma época, oferecendo esperança aos menos privilegiados. E aí nós podemos entender que é o culto aos antepassados e esse sincretismo religioso. Porque a transformação de Michizane em uma divindade acaba mostrando a profunda reverência do povo japonês por seus ancestrais e a tendência a divinizar essas pessoas, né? A memória de seus ancestrais. E ainda mais se foram pessoas destacadas, pessoas que fizeram grande fama e fortuna no passado. A fusão de elementos shintoístas e budistas na figura de Tenman Tenji reflete o sincretismo religioso característico da cultura japonesa. O mesmo aconteceu aqui no Brasil, a fusão, né, do cristianismo católico com a religião de matriz africana, né, o candomblé, que vai originar a Umbanda, por exemplo, né? Quanto ao conhecimento e à educação do conhecimento. Como deus do aprendizado, Michizane acaba representando a valorização do conhecimento e da educação para o povo japonês. Tanto que santuários dedicados a ele, os Temangu, se tornaram centros de estudo e locais de realização de exames, reforçando a importância da educação na vida social. Não muda, gente. Educação é educação, escolaridade, aprendizado. Isso ninguém nasce sabendo, né? Você aprende algumas coisas, nós somos até meio que autodidatas, mas na maioria das vezes nós somos ensinados. Então, a escolaridade, ela é uma tônica sempre na vida das pessoas, né? Não existe nenhum erudito se não passar pelos bancos acadêmicos, pela escola, né? Em outras palavras. A lenda de Michizane, que sofre uma grande injustiça, mas que eventualmente obteve a vingança, apela para o senso de justiça e crença no karma. A figura de Tenman Tenji, que castiga aqueles que o ofendem, serve como um lembrete de poder da justiça divina. Quanto ao impacto social e cultural sobre este mito, né? Nós vamos entrar na primeira coesão social. O culto contribui para uma coesão, né? Um conhecimento de consenso múltiplo e comum do povo japonês, que oferece um ponto comum de devoção e identidade para os grupos sociais. Ao mesmo tempo, preserva a cultura através dos santuários, a Michizane, que desempenha papel na preservação
da memória cultural e histórica do povo japonês. Influencia a arte e a literatura, porque muitas coisas, muito material é produzido no Japão, porque você acaba se tornando um patrimônio cultural do país, então você produz muita coisa sobre o mito de Mizijane. Já psicologicamente, nós entramos numa outra linha de pensamento que já vai na projeção e identificação. Injustiça e vingança ressoa com um desejo universal de se fazer justiça. Pessoas se identificam com sua dor e celebram sua vingança, projetando seus próprios desejos de justiça e reparação na figura divina de Tenma Tenji. Ascensão e queda. A narrativa da ascensão e queda de Michizane espelha os medos e as esperanças humanas. A identificação com a sua ascensão como um estudioso e sua queda por intrigas políticas. Isso acaba oferecendo um relato sobre a fragilidade do poder e a inevitabilidade das mudanças na vida. Isso é óbvio, né? Mecanismos de defesa, né? Sublimação. A transformação de Michizane em divindade é um exemplo clássico de sublimação. Dor e raiva experimentadas por ele são transformadas em algo positivo, construtivo, né? Dando como o ser divino como uma espécie de aprendizado. Enquanto negação, a crença da imortalidade de Michizane em sua capacidade de investir nos assuntos humanos pode ser vista como uma forma de negar a morte e a finitude da vida. É claro, né? Ele se torna um imortal, um atemporal. Aliás, o conhecimento, o aprendizado, a busca pela justiça, ela é imortal, ela é atemporal, ela sempre vai existir. E isso acaba desenhando um arquétipo. O que é um arquétipo? Uma personalidade a ser seguida. Sábio, estudioso, poeta, encarna o arquétipo de sábio, que possui conhecimento e sabedoria superiores. De vingador, né? A transformação de Mizizane em Tenma Tenji, que castiga seus inimigos, evoca o arquétipo do vingador, presente em muitas culturas, né? E isso acaba dando algumas funções psicológicas no mito na vida das pessoas. Sentido de justiça. A história dele oferece um senso de ordem no mundo, muitas vezes caótico e injusto. Nós temos tendência, sim, de querer botar ordem nas coisas. Só que a ordem ela vem precedida da justiça e não a ordem contrária. Traz também esperança. Por quê? Porque a crença nessa divindade proporciona esperança para aqueles que enfrentam dificuldades e acaba oferecendo a promessa de justiça sempre irá prevalecer, independente do que aconteça. Serve também como consolo, né? A veneração à divindade acaba consolando aqueles que perderam entes queridos ou que enfrentam desafios na vida. Logo, o mito de Sugawara no Michizane, além de suas dimensões sociais, culturais e religiosas, possui um significado profundamente psicológico no dia a dia do povo japonês. Reflete os desejos, os medos, as esperanças universais da humanidade. Oferece um veículo para a expressão de emoções complexas e a busca por seus significados. Ora, justiça, verdade, conhecimento, erudição. Erudição é uma pessoa que sabe falar, ou que tem um conhecimento amplo, uma gama de conhecimento muito amplo de vários assuntos. Você, querendo ou não, você cria um arquétipo, uma personalidade que vai influenciar na vida das pessoas. E é claro, se esta personalidade, se ele se destaca no meio social e político, ele se acende. Se acender, é nada mais, nada menos do que ser um espelho para a sociedade. Por exemplo, quais são os espelhos que nós temos hoje? Na arte, na educação, na música, na própria política, na questão da justiça, na questão do legislativo, das leis.
religiosamente falando, né, das religiões, quais são os líderes que nós temos, expoentes no mundo hoje, no Brasil ou no mundo. Aí vai depender muito de como você tem conhecimento, né, o quão grande é o seu conhecimento sobre esses assuntos. Tem pessoas que são expoentes. E essas pessoas são expoentes por quê? Porque ajuda a construir uma identidade. Ajudando a construir uma identidade, ajuda a dar às pessoas o suporte para se reconstruir pessoalmente, para que você seja entendido socialmente. Os nossos expoentes sociais, os nossos personagens que se destacam no mundo político, eles acabam sendo expoentes daquilo que nós somos. Se nós somos pessoas eruditas, nós teremos pessoas eruditas de destaques na sociedade. Ao mesmo tempo, se nós somos pessoas vazias, vagas, rasos de conhecimento, nós vamos produzir pessoas insípidas e acabam se destacando também por isso. Nós temos aí algumas aberrações políticas no nosso Brasil atual, que são pessoas de pensamento raso, e você olha para a pessoa, ouve o que ela diz, o que ela pronuncia, os seus postagens nas suas redes sociais, você fica assim, bem meio que bestificado, né? Você fala assim, gente, o que é isso? De que planeta saiu essa anta? Né? Por quê? Porque é fruto dessa falta de cultura, falta de conhecimento. O conhecimento, ele gera personalidades. E aí o que acontece? É um tripé: religião, sociedade, política, a cultura de um povo, de um país, são suportes que ajudam a busca na construção de uma identidade. Por isso que quando o povo japonês, no caso do mito, que eu acabei de mencionar com vocês, passa a ter uma forte reverência, porque o povo japonês é considerado por muitas pessoas, né, como se fosse um povo muito inteligente. Mas qual que é o divisor de águas? Não é porque ele é um povo inteligente, porque nasceu programado para ser inteligente. São pessoas que vão buscar conhecimento, vão estudar, passam horas e horas se dedicando ao estudo para ter conhecimento. Então, logo você começa a compreender que o mito, ele não só se faz presente numa sociedade, no caso do Japão, como ele a impulsiona. O Japão é um Japão tecnológico, um Japão desenvolvido, de ponta, é considerado um país de primeiro mundo, mesmo passando por 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, passando por problemas socioculturais dentro da ilha, né, porque o Japão tem uma história meio conturbada, né, shogunatos de dinastias que foram derrubadas, outras que se acenderam, entre tantas coisas, e ainda assim consegue-se ser hoje um país de primeiro mundo, é por causa da erudição. Erudição, conhecimento, a busca pelo conhecimento e a perfeição através do conhecimento. E aí fica para mim, para você pensarmos como que nós estamos eruditos na nossa vida. E eu começo com coisas simples, dentro da tua casa. Como que você é erudito dentro da tua casa? Como que você governa a administração do seu lar, da sua casa? Como que você governa a forma como que você lida, o aspecto humano, social das pessoas que habitam com você? E depois dessas pessoas que coabitam com você na sua casa, como que elas vão se coabitar com as pessoas do lado de fora? Porque nós temos 3 tipos de parentes no primeiro momento, né? Os parentes internos, pai, mãe e filhos. Nós temos a segunda leva, que é tio, tias e primos. E temos a terceira leva, segunda e terceira leva. E depois vamos para as pessoas. O amigo, o patrão, o taxista, o motorista de ônibus, o cobrador, enfim, as pessoas que prestam algum serviço na sociedade. Como nós lidamos com isso? Tudo parte pelo conhecimento. A erudição, ela serve para nos ajudar a viver, coaviver com as pessoas,
e constituir uma sociedade harmônica, uma sociedade em ascensão, uma sociedade progressista. Se não está acontecendo, é porque pessoas como você e eu estamos falhando na construção de uma sociedade erudita. Uma sociedade que tem conhecimento, uma sociedade que sabe o que é bom para ela enquanto sociedade. Se vocês prestarem atenção, assim como eu, em todos os programas do programa Mitologar, em nenhum momento de qualquer mito, ele parte de um crescimento pessoal como eu, como fonte primária, absoluta de uma evolução. Ela começa comigo, mas ela toma seu ápice, se torna perfeitamente aperfeiçoada em sociedade. É na sociedade. Portanto, se a sua rua, se o seu bairro, se a sua cidade, se o seu estado, se o seu país está uma merda, vamos assim dizer, é porque nós estamos produzindo tal situação. Por quê? Porque é o que nós estamos vivendo. É o que nós produzimos particularmente. Conhecimento nunca é demais. Por isso que conhecimento, na pessoa de Michizane, como uma divindade, ela é reverenciado no país do Sol Nascente, o Japão. Me despeço, um bom final de semana para todos vocês e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.